Olá, comunidade do investidor, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo um assunto hoje que já estava programado para os nossos temas de quintas-feiras, que são investimentos em renda variável, mas por conta de uma notícia essa semana, eu resolvi antecipar um pouquinho. Nós vamos aprender hoje sobre ADRs e BDRs. Já vamos entender o que significam. ADR, o que é? Traduzindo, o significado da sigla, são recibos de depósitos americanos. O que essa sopa de letrinhas quer dizer? As ADRs, na verdade, gente, o mercado financeiro norte-americano, é claro que ele é muito mais desenvolvido do que o brasileiro. Então, as ADRs já existem lá há cerca de 90 anos. O que são as ADRs, esses recibos? É uma forma, é um meio para que os investidores americanos eles possam comprar ações de empresas estrangeiras, ou seja, de qualquer país que não os Estados Unidos, inclusive as nossas, sem que eles precisem fazer investimentos no exterior. Por quê? O ADR ele permite que os investidores americanos possam investir, mesmo que indiretamente, porque não são as ações propriamente ditas das empresas, mas são os recibos, permite que eles consigam investir em empresas internacionais ou estrangeiras, que não abriram capital lá nos Estados Unidos, ou seja, qualquer empresa de qualquer outro país. Então, o ADR ele é um certificado que ele é negociado internamente, no caso lá na Bolsa dos Estados Unidos, e ele representa, esse recibo, esse certificado, ele vai representar uma ou mais ações de empresas estrangeiras. Ou seja, o investidor norte-americano pode ter um ADR da Petrobras, da Vale, por exemplo, ou de empresas de outros países. Então, é uma maneira bastante simples para que esse investidor americano faça esses investimentos em ações de empresas mundiais lá dentro do próprio país. Para as empresas estrangeiras, também é bom, por quê? Porque elas têm essa possibilidade de ter as suas ações negociadas no mercado norte-americano. Então, essas seriam as ADRs. E quais os benefícios? Para o investidor, é um pouquinho do que nós já falamos aqui. Ele tem possibilidade de investir em empresas fora dos Estados Unidos, estando lá no próprio país, então ele não precisa converter moeda, enviar dinheiro para o exterior, se cadastrar numa instituição financeira em cada país que ele desejar investir, ele consegue fazer isso lá dentro do próprio país. Tem uma grande segurança jurídica porque todas as empresas estrangeiras que emitem as ADRs lá nos Estados Unidos, elas precisam obrigatoriamente se sujeitar à legislação financeira do país. Então existe uma segurança jurídica para o investidor norte-americano muito grande. Tem a redução de custos e de toda a burocracia quando a gente vai fazer um investimento no exterior. E ele tem, claro, a oportunidade de diversificar em ativos internacionais de uma maneira muito mais simples, muito mais tranquila. Porque, como eu falei, esse é um processo lá já bastante antigo, tem mais de 90 anos, e porque é um mercado muito mais desenvolvido, está muito à frente do que o nosso brasileiro. Para que tem algum benefício para nós, investidores brasileiros, as ADRs? Nós costumamos usar muito as ADRs para acompanhar o comportamento dos mercados, principalmente quando é feriado aqui. Então, nós temos um feriado no Brasil, o pregão lá nos Estados Unidos está funcionando normalmente, está aberto, e o que nós fazemos? A gente fica atento às notícias e verifica como é que estão as cotações das ADRs brasileiras lá no mercado norte-americano. Por quê? Sendo um feriado aqui, se a gente percebe, vamos supor que fosse um feriado brasileiro aqui hoje, nacional, e a gente percebe que as ADRs lá estão sendo negociadas e estão com uma queda muito significativa, é quase certo que o pregão no dia seguinte, amanhã abre em queda. Então é uma sinalização muito forte. Então a gente usa as ADRs basicamente para fazer esse acompanhamento do comportamento das ações quando o nosso pregão aqui está fechado. Aqui tem um exemplo de uma notícia para esclarecer melhor isso. Olha, então saiu lá, o índice de ADRs brasileiros
sobe na Bolsa de Nova York com a sinalização de acordo dos Estados Unidos com a China. É bem recente até essa notícia, né, essa guerra que estava lá entre Estados Unidos e China, a guerra comercial. E aí aqui um esclarecimento, né? Olha, com o feriado na B3, então nós estávamos aqui no feriado nacional, benchmark das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos aponta para dia de alta com as atenções voltadas à guerra comercial. Então nós já tínhamos uma expectativa de que no dia seguinte o nosso mercado, o nosso pregão abriria com tendência de alta. Para o caso do investidor brasileiro, é somente neste sentido que a gente acompanha as ADRs norte-americanas, ok? Vamos falar agora das BDRs. É o inverso, né? A ADR são depósitos, são recibos de depósitos de empresas brasileiras lá na Bolsa norte-americana. BDR é o inverso. É o recibo de depósitos brasileiro. Então, nós vamos ter empresas estrangeiras podendo ser negociadas aqui. Para vocês verem a diferença de desenvolvimento dos mercados financeiros dos países, é bastante recente aqui no Brasil. Só em 2010 é que começaram a ser negociados BDRs na Bolsa Mercantil e Futuros, na Bovespa. Então, vejam a diferença, né? A gente fala nos Estados Unidos de 90 anos praticando ADRs e a gente está aqui entrando no 10º ano de negociação em BDRs. É uma maneira extremamente prática também de que o investidor brasileiro possa investir em ações de empresas estrangeiras, né? A gente está falando de Apple, Google, Amazon, Disney, Facebook e tantas outras, que é o sonho de consumo, né? Em termos de ações, comprando aqui mesmo no Brasil, no próprio home broker, na corretora brasileira, sem aquelas preocupações de operações de câmbio. Então, sim, isso pode ser feito aqui direto no nosso país, com uma grande ressalva que vai exatamente ao encontro dessa alteração, dessa notícia que tivemos essa semana. A gente já vai entender melhor. Só continuando o conceito, para que a gente entenda bem, quais são os benefícios das BDRs. Para quem é investidor, a maior vantagem, é claro, é o fato de eu não precisar abrir uma conta numa corretora no exterior, não precisar fazer as operações de câmbio convertendo real para dólar, para que eu possa comprar essas ações estrangeiras. Além do que, eu tenho as preocupações com tributação, imposto de renda, que quando a gente trata de investimentos do exterior, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, de cuidado com isso, porque existe uma burocracia muito maior com investimentos no exterior, sem falar de regras mesmo de tarifação, né, de tributação, perdão. Para as empresas estrangeiras, quais são alguns dos benefícios? Bom, eles conseguem crescer o número de acionistas que estão fora do país de origem, né? Então eles ampliam aí a captação de recursos para qualquer lugar do mundo, né? Para qualquer outro país, não ficam restritos ao país de origem. E aumenta também a liquidez das ações, né? Quanto mais existe negociação das ações, maior a liquidez e é uma vantagem competitiva no mercado financeiro, tá bom? O que a gente precisa entender também sobre BDRs? Não precisa se aprofundar nisso, mas a gente precisa entender. Existem dois tipos de BDRs. Uma que é chamada de patrocinado e o outro tipo que é o não patrocinado. Os BDRs patrocinados, o que acontece? Existe um interesse direto da companhia, da empresa estrangeira, em listar as ações do mercado brasileiro. Então, a própria empresa toma a iniciativa e contrata uma instituição depositária aqui, que vai fazer a custódia desses recibos. É a parte burocrática que a gente não precisa, nesse momento, nos aprofundarmos. E as BDRs não patrocinados, que normalmente não tem um envolvimento direto da empresa, é aqui a própria instituição depositária que vai ficar responsável pela custódia desses certificados, que faz a emissão, tá? Então, patrocinado vem da própria companhia lá, de um interesse direto e de providências que ela toma para poder contratar a instituição depositária. Trocando em miúdos, né? O que acontece? Então a gente fala que qual é a má notícia dessa história tão bonita que eu tô contando? Como assim eu não sabia que eu podia investir em Google, Amazon e Facebook direto aqui do Brasil? É porque as BDRs até então, que é a má notícia que eu trago, né, de um assunto que parece ser tão promissor, é que para que eu pudesse negociar BDRs patrocinados nível 1,
eu preciso ser o que nós chamamos de investidor qualificado. O que é um investidor qualificado? É aquele que possui declarados mais de 1 milhão em patrimônio investido. Então é muito restrito, né? Ele dificulta demais o acesso para o investidor iniciante. Então, as BDRs atualmente, elas são negociadas por esses investidores qualificados, então são pessoas físicas, mas que já têm um patrimônio superior a 1 milhão de reais, ou então os investidores institucionais, que a gente está falando mesmo de empresas, de bancos, etc. Os BDRs patrocinados, que são nível 2 e 3, eles já são mais acessíveis para o investidor pessoa física. Só que qual é a dor aí? As empresas que são o sonho de consumo, que são as queridinhas, todas elas são patrocinadas nível 1. Laboratórios Pfizer, Apple, McDonald's, Amazon, Facebook, Disney, são todas patrocinadas nível 1 e até então acessíveis somente para os investidores qualificados, ou seja, para quem já tem mais de 1 milhão em patrimônio investido, tá? Alguns exemplos de empresas patrocinadas nível 2 e 3 que estariam acessíveis, né, mais acessíveis para a pessoa física. The Freelap, GP Investments, não são as empresas que, quando nós pensamos em investimento em empresas estrangeiras, não são as empresas que vêm à nossa mente, não são os nossos objetivos de investimento, tá bom? E aí, depois de trazer uma má notícia, vamos para a boa notícia. O que aconteceu essa semana, gente? A CVM acabou de anunciar agora, no dia 11 de agosto, a liberação das BDRs para todos os investidores. Então, essa notícia caiu assim no mercado financeiro e é a notícia do momento, é o assunto do momento. Por quê? O que até então só era acessível para investidor qualificado acima de 1 milhão investidos, passará a ser liberado para todos os investidores. Então, eu, você, o colega do lado, vai ter acesso a todas essas ações, as ações não, né, vamos usar a nomenclatura correta, a todas as BDRs, né, que são os certificados. Alguns pontos muito positivos quando a gente faz investimento em BDRs. É uma forma indireta de dolarizar a carteira, porque como eu não tenho as ações propriamente ditas, mas eu tenho as BDRs, os certificados, o que acontece? Os recibos, né? Ela está lastreada em dólar, mas com a alta do dólar, a minha carteira é valorizada, né? Valoriza a carteira. Perdão, acabei de identificar um errinho de caligrafia, de ortografia ali, de digitação mesmo. As BDRs também pagam dividendos. Então, essa é uma dúvida que fica muito com as pessoas, mas você também recebe dividendos pelos BDRs que você possui. Já vou fazer uma ressalva quanto a esse ponto no final. Nas questões de tributação e declaração de imposto de renda, ainda é mais simples você investir em BDRs do que fazer um investimento diretamente no exterior. Porque a declaração de imposto de renda para investimentos no exterior, elas são mais complexas. Existe uma burocracia maior e bem mais trabalhosa. Você vai evitar custos com remessa para o exterior, porque às vezes você fala, estou economizando aqui, isso está interessante, só que o que acontece? Existem os custos de remessa e o spread de câmbio acaba sendo tão alto que não compensa. Né? O custo inviabiliza muito. Então, investindo nas BDRs aqui, você também consegue administrar melhor esses custos com remessa de dinheiro para o exterior. Um ponto de atenção aqui, e que eu acredito que isso venha a mudar também, é baixa liquidez. BDRs possuem uma liquidez muito baixa aqui na B3, exatamente porque era muito restrita, porque era só para investidores qualificados, então ela tinha um volume muito baixo de negociações. Muito provavelmente agora, com essa alteração de acessibilidade, eu acredito que possa haver uma alteração bem significativa na questão de liquidez, mas é um ponto de atenção, né? Na hora de negociar, na hora de você decidir se desfazer aí do ativo, efetuar uma venda, é importante ter esse ponto de atenção que hoje a liquidez é baixa. E só uma ressalva aí quanto aos dividendos, o que é muito importante nós lembrarmos, porque a gente está falando de exterior, então as regras, né, a legislação é diferente.
Aqui no Brasil, até então, nós não pagamos, não temos tributação, imposto de renda sobre dividendos. Porém, lá nos Estados Unidos, existe tributação em dividendos. Então, primeiro ponto, a gente recebe dividendos sim, mas teremos o desconto do imposto de renda conforme as regras da legislação norte-americana. E um outro ponto também é que o emissor do BDR, ele também vai ficar com uma pequena parte dos dividendos para cobrir despesas administrativas. Quando a gente não precisa se preocupar com isso, não é a gente que calcula, não é a gente que faz o pagamento. Quando esse valor de dividendos ele cai na nossa conta da corretora, todas essas despesas já foram descontadas, mas é importante que vocês saibam e tenham consciência dessa diferença, tá bom? Bom, isso já tá valendo? Posso então amanhã fazer minhas compras de Google, Facebook, Amazon, Disney ou enfim, a empresa que eu desejo me tornar sócia? Não tá valendo ainda, gente. A CVM, ela alterou essa norma agora, né? Saiu a notícia no dia 11 e essa norma passa a ter validade a partir de 1º de setembro. A partir do momento que vigorar essa alteração de norma, a B3 ela vai precisar alterar alguns procedimentos internos para viabilizar essas negociações, essas operações. Então, ela vai precisar alterar esses procedimentos e levar para que a CVM aprove. Então, a gente ainda tem essa etapa a ser cumprida. Então, não há, por conta disso, uma data já definida para a liberação. Então, não adianta sair amanhã no home broker para já tentar descobrir o ticker das ações e comprar, das ações, me perdoem, das BDRs. Não tem uma data definida, mas vai acontecer assim num prazo muito curto. Né? Não, é quase imediato, nós só não temos uma data aí já definida. E todos os investidores, então, e não somente os qualificados, passarão a ter acesso a negociar as BDRs. Gratidão e nos vemos na próxima.